Seja bem-vindo ao podcast Eduardo Coelho. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Só na Catraca e hoje vamos falar de saúde. Vacina do Butantan pode ajudar a conter o surto de dengue no Brasil. Já chegamos à marca de 1 milhão de casos de dengue, e isso nos 3 primeiros meses de 2024, um aumento de 390% comparado ao mesmo período do ano passado. Além desse grande problema de dengue, no Rio de Janeiro registramos o primeiro caso de febre oropouche, transmitida por mosquito, e vamos saber mais hoje. A explosão de casos de dengue no Brasil já fez que ao menos 7 estados decretassem situação de emergência em saúde pública, além do Distrito Federal, Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Ao todo, o país já chega a 1 milhão de casos de dengue nos 3 primeiros meses de 2024, um aumento de 390% comparado ao mesmo período do ano passado, quando o país registrava apenas 207.475 casos. Apesar do Ministério da Saúde já ter garantido as vacinas contra a dengue no SUS, a quantidade dos imunizantes só será suficiente para vacinar 10% das cidades do país. A primeira remessa da vacina Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda, contém apenas 720 mil doses. Ao todo, nessa primeira fase, a pasta deve receber 1,32 milhões de doses do imunizante. No entanto, levando em conta que o imunizante precisa de 2 doses para ser aplicado, com intervalo mínimo de 3 meses, foi preciso selecionar como público-alvo a faixa etária entre 10 a 14 anos, que concentra a maior parte de casos, que são cerca de 16,4 mil de janeiro de 2019 a 2023, segundo o Ministério da Saúde. Também foram selecionados pela pasta 521 municípios brasileiros que possuem maior incidência e transmissão do vírus. A vacinação já começou em pelo menos 8 capitais. A preocupação é que, com o aumento expressivo de casos, o país também registre mais mortes por casos graves da doença, que pode causar hepatite e insuficiência renal, além do quadro de dengue hemorrágica, o mais letal. Estes mesmos casos já subiram 196,7% em 2024, na comparação com o ano passado, conforme o boletim do Ministério da Saúde, divulgado em 20 de fevereiro. E até o momento, o total de óbitos confirmados pela doença é de 207. Por conta disso, foram intensificados os testes para o lançamento de uma vacina nacional, a Butantan DV, ou DEVI, que promete prevenir os casos graves da doença. As pesquisas estão na 3ª fase e devem ser enviadas à Anvisa, justamente para o processo de solicitação do registro definitivo. A eficácia geral do imunizante é semelhante à da Qdenga, 80,2%, vacina contra a doença incorporada na rede pública. E já nos chega o nosso problema de dengue. O Rio registra o primeiro caso de febre oropouche, transmitida também por mosquito. O Rio de Janeiro registrou, nessa última quinta-feira, dia 29, o primeiro caso de febre oropouche no estado, a doença transmitida por mosquitos, e o contágio está em alta no Amazonas, onde houve 672 casos em 2023. O paciente infectado no Rio esteve no Amazonas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde no Rio de Janeiro, o doente é um homem de 42 anos, morador do bairro Humaitá, na zona sul do Rio. Ele não precisou ser internado e apresenta uma boa evolução do quadro clínico. E a confirmação desse caso foi feita por exame, diretamente na Fundação Oswaldo Cruz. A Secretaria de Saúde considera o caso como importado, porque não há uma circulação doméstica dentro do estado do Rio de Janeiro, já que o homem viajou ao Amazonas. Cláudia Mello, secretária da Saúde fluminense, afirmou e segue acompanhando o caso. Como os sintomas são muito parecidos com os da dengue, é importante que os médicos perguntem logo se o paciente viajou para a região do norte do país recentemente. Da mesma forma, quem viajou para a região do norte do país deve relatar essa informação,
contribuindo para um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais adequado. A febre oropouche é causada por um arbovírus. A transmissão acontece por mosquitos, conhecido como maruim, e pelo o pernilongo. Os sintomas da febre oropouche são muito parecidos com os da dengue, duram entre 2 a 7 dias e inclui febre e início súbito, dor de cabeça intensa, dor nas costas e na lombar e dor articular. Também pode haver tosse, tontura, dor atrás dos olhos, erupções cutâneas, calafrios, fotofobia, náuseas e vômitos. Não há tratamento específico, mas os pacientes devem fazer repouso e tratar os sintomas com acompanhamento médico. A fonte dessa notícia foi do SBT News. Obrigado por ouvir mais um bloco de notícias aqui no Só na Catraca. Uma boa sorte, até a próxima.